Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no apito final. Vamos ver o que o Neto e os comentaristas aqui falaram sobre a vitória do São Paulo ontem lá no Morumbi. 2-0, Luciano marcando os 2 gols. O São Paulo conquistando 3 pontos muito importantes no Campeonato Brasileiro, se afastando ali do Z4 da zona de rebaixamento. Um resultado muito importante. Já deixar os créditos aqui na descrição. Apito final, Grupo Bandeirantes. Você, torcedor tricolor que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Tem vídeos aqui diariamente com informações do São Paulo. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Que por sinal o Luciano foi o craque Luciano. Vamos lá. Antes da bola rolar no Majestoso, a torcida tricolor já pressentia. O camisa 10 ia brilhar. Se tem um cara que gosta de jogo grande, esse cara é o Luciano. O atacante já mostrou em outras oportunidades que não se esconde nos momentos difíceis do tricolor. Agora, mais uma vez, em meio a uma fase turbulenta, chamou a responsabilidade e foi decisivo. Deus sempre me ilumina, né? Nos momentos ruins do São Paulo eu tô ali também, né? Tô sendo criticado, mas eu nunca deixo de trabalhar. É aí que minha esposa, minhas filhinhas que sempre estão comigo em casa, meus familiares, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus companheiros de clube, sempre estão comigo, mostram a importância que eu tenho, os torcedores também, porque quando os torcedores nos apoiam e gritam nosso nome, é o mínimo que a gente pode fazer, é correr por eles. E hoje, graças a Deus, a gente pôde fazer isso e tudo saiu como a gente planejou e os 3 pontos ficam na nossa casa. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Luciano recebeu um bom passe de André Silva. O camisa 10 entrou na área, dominou, pegou a defesa do Corinthians despreparada e abriu o placar no Morumbi. Lei do ex em ação. Dobradinha dos jogadores com mais participações em gols do São Paulo na temporada. A gente vem trabalhando bastante, né? Desde quando o Crespo chegou, ele está colocando a gente para treinar junto sempre, né? Até quando eu não estava podendo jogar contra o Flamengo, eu treinei junto com o André e essa parceria tem dado certo. Espero que a gente possa fazer muitos gols ainda até o final da temporada para ajudar o São Paulo. Na comemoração, Luciano fez questão de abraçar o técnico Hernan Crespo. Eles já se conhecem há muito tempo. Trabalharam juntos no título paulista de 2021. Ele é diferenciado. A qualidade, você já me conhece. Quantos anos que está aqui, Luciano? Talvez você conheça melhor de mim. Luciano é um cara que quer ganhar dia a dia, mas acho que ele é diferenciado em quanto à qualidade. Depois, a ideia de ganhar e competir, todos têm. Él es un jugador diferenciado porque técnicamente es diferente de los otros. Otras características de una mayor fantasía. Dessa vez, nada de chutar a bandeirinha. 3 minutos depois disso tudo, Wendel aproveitou a falha de Félix Torres, cruzou e Luciano apareceu novamente para fazer 2-0 São Paulo. Eu sempre falo, eu sou atacante, mas quando troca o comando, o treinador usa um esquema. Valeu? Cuidado e calma, devagar, tranquilo, né? Resinha. Quando troca de comando, vem o treinador, eu vou jogar onde? Se o treinador me bota para jogar de meio, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou falar, não vou jogar? Eu sempre quero jogar. É claro que eu sou atacante, o Diniz me trouxe para cá, eu joguei de atacante. Mas como eu falei, cara, se o treinador falar assim, Luciano, você tem que jogar de zagueiro, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que não, né? Às vezes eu sou muito criticado por isso, porque o Luciano é o dono do time, o Luciano não sai do time por causa disso. Não é. Todo mundo tem que entender que não é. Mas eu tô aí. Nos momentos bons e ruins eu tô aí. Se no lado tricolor o 10 tomou conta do jogo, do 10 do Corinthians não dá para dizer o mesmo. Memphis Depay foi substituído por Guinegão no intervalo e sequer voltou para o banco de reservas.
desculpa, eu não vi isso aí. Eu estou com atenção no jogo, para mim, eu vou tentar me informar a respeito da situação. Os jogadores, cada um toma suas decisões. Isso aí é uma questão individual de cada um. 10º clássico do holandês e nenhum gol marcado. O São Paulo colocou o rival na roda. Rolou olé com 20 minutos do segundo tempo. Perto do fim do jogo, Luciano deixou o campo para a estreia de Gonzalo Tapia, ovacionado por quase 50 mil torcedores. Reconhecimento merecido, à altura do protagonista do majestoso. Se tem um cara que é injustiçado no São Paulo depois da chegada do Lucas Moura, do Calleri e também do Oscar, é o Luciano. É sempre ele que faz os gols. O cara tem mais de 95 gols com a camisa do São Paulo. É sempre ele que decide. Quando tem uma crise, é ele que sai. É ele que é responsável. Cada um tem uma visão daquilo que ele tem que jogar. Para mim, ele é o segundo atacante. Muitas vezes que o Calleri não estava jogando nada, o André Silva jogando muito, artilheiro do Paulista, não jogava o Luciano e não jogava o André Silva. O Luciano é o melhor atacante do quarteto, que é um quarteto fajuto, que é um quarteto que não existe, que é o Lucas Moura, que é o Oscar, que infelizmente machucou, e que é o Calleri que está machucado também, porque o Luciano é o que faz gol. O Ferreirinha fez gol depois que eu fiz aquela coisa toda, fez 5 gols. E tá tudo bem, Ferreirinha, tá na paz de Deus. Se você fizer os 10, eu boto a tanguinha com enchimento. Eu vou fazer com enchimento, porque tanguinha de tigrinho sem enchimento não dá, diga-se de passagem. A minha esposa já comprou já e tá tudo certo. Esse cara tá jogando muito, o Rafael. E aí eu vou perguntar pra você, Quesada. O São Paulo entrou a 180 por hora. Sim. O Corinthians entrou tipo Memphis Depay. O Corinthians entrou? Não. O Corinthians entrou jogando um amistoso, casados contra solteiros, e o São Paulo entrou como se estivesse disputando uma final de Campeonato Paulista. Inclusive a torcida esteve lá no CT do São Paulo e a conversa foi a seguinte: pelo menos corram mais que os rivais, tá? Só isso. A gente vai aplaudir vocês e vai apoiar vocês até o final. E o São Paulo correu do primeiro ao último instante. Então, e o São Paulo tem também tantos problemas quanto o Corinthians fora de campo, tá? Que a gente vai falar, mas isso aqui tem muito problema fora de campo. Então isso acho que tem, deve para CT, deve para o Rogério Ceni, deve para o Casemiro, deve para várias pessoas, deve mais de 200 milhões, 30 milhões, não sei para quem, deve mais de quase 1 bilhão de reais. Problema todo mundo tem. Então você tem que buscar a solução. E o São Paulo mereceu, né? Agora, tem detalhes no jogo, né? O Romero não pode perder um gol daquele, num jogo tão justo, tão difícil de se criar alguma coisa. Na única jogada boa que o Memphis produziu, né, não pode perder. Foi esse lance aí, ó. É um absurdo um jogador perder um jogador profissional não pode. Então, eu sou um defensor dele, ele chuta a bola. Eu também, mas não, tudo bem, mas tá tudo certo. Mas só que a hora que ele chuta a bola passa do goleiro e pega no ombro do goleiro, pega no rosto. Pega no rosto do Rafael. Agora, qual é a ideia, Marília, em relação ao São Paulo? Foi para 16 pontos. Parecia que tinha ganhado título mundial. Ontem todo mundo vibrando e que tá tudo certo. Tanto é que vocês vêem na entrevista o Crespo todo engraçadinho. Aí o Luciano também tem que estar, porque você é craque de bola para mim. No futebol de hoje você é craque, Luciano, e você é bom de bola. Qual é a ideia do São Paulo no jogo de ontem? O que o São Paulo fez de diferente daquilo que não estava fazendo? Acho que foi contra o Flamengo, Bragantino, que não fez. Então, acho que em 3 jogos, desde a volta, depois da Copa do Mundo, o trabalho do Crespo mostra algumas coisas que... 4 pontos, né? Essa semana 4 pontos, que o trabalho do Dorival não consegue mostrar. E tem tantos problemas médicos quanto o Dorival também tem no seu time. Acho que o fato do clássico em torcida única em São Paulo já se mostrou nos últimos 15 anos muito decisivo em relação aos clássicos, mas é inegável que ontem um time jogou, e jogou bem, empenhado taticamente, inclusive. Teve a perda do Oscar no primeiro tempo,
Mais uma coisa Parece grave que ele acontece. ele quebrou vértebra. Vértebra. Duas vértebras? A hora que ele cai, ele bate aqui, De 6 a 8 semanas. Caiu de mau jeito, né? Caiu aqui, bateu, né? Aqui ele se recupera o mais rápido possível. Tá jogando nada. E que, por exato. sinal, quando ele saiu, o São Paulo acertou o time com o Alisson. E o Corinthians não fez absolutamente nada. O Corinthians que voltou na semana passada, perdeu para o Bragantino. Aí no meio da semana ganhou do Ceará com um time bastante mexido, com um único chute do Thales Magno. Acho que deveria ter jogado ontem. Esse é o lance, ó, coitadinho. Quem que inventou a cama de gato, vocês sabem? Caramba, a gente já falou sobre isso. Me mandaram. Que foi uma cama de gato, Sim. E ontem fez um jogo patético. Eu acho que há várias questões mal resolvidas no CT. Obviamente, questões mal resolvidas na polícia, na justiça, no cartão corporativo, no outro cartão corporativo, no outro Tem cartão... outro? Boleto, cartão corporativo. Mas parece que saiu outro cartão ou não? Só aquelas duas faturas? Duas faturas, Duas faturas. Faltou 213 faturas. Exato. São 215 faturas. Eu acho que falta boleto desde 1910. O Corinthians, se fosse organizado, tinha uma pasta com os gastos corporativos. Lampião? É preciso saber. Não, Tá o se o Corinthians fosse sério... porque quando foi porque não me interessa, foi a luz do Lampião. Não me interessa se a regra bancária diz que os extratos podem ser sacados agora depois de 10 anos. O Corinthians, se fosse um clube sério, teria no seu departamento financeiro o extrato do cartão corporativo. Mas se o presidente também fosse sério, também. ele não ficaria 3 anos com um cartão que ele não podia ficar. Exatamente. E se ele fosse sério em relação aos cartões de crédito, vamos dizer aí, eu tenho um cartão e eu gastei 6 mil numa janta. Mas minha financeira, por que não caiu no meu cartão de Santander esse dinheiro aqui? Por que não caiu outro dinheiro? Isso no cartão dele, porque ele pagou com o cartão dele, que ele imaginou, né? Mas então, não. Aí ele não viu, o financeiro dele não viu, e ele, como presidente, ficou 3 anos a mais com o cartão corporativo, que não era para ficar. Aí veio o do Corinthians, passou, ninguém viu que o Corinthians pagou. Que isso, cara? Tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Quem assina o pagamento do fatura do cartão do Corinthians nem é o presidente. É o diretor financeiro, quer dizer, tudo errado. Então, o Corinthians tem muitos problemas, mas inegavelmente dentro do CT, com a parada da Copa do Mundo de clubes e a volta dos treinos, o Dorival não conseguiu conhecer os jogadores a ponto de saber que não dá o Félix Torres de lateral direito. Pode me escalar de lateral, eu sou canhota, mas pode me escalar de lateral direito, pode ser que dê. O Félix Torres não dá. Dá, porque sabe? Então, tudo bem, não dá. Tudo bem, mas teve um jogo que ele jogou bem e a maioria da imprensa falou, ele tem que jogar mais do que o Mateuzinho. Lembram disso ou não? Lembro. Todo mundo falou isso. Lembro. Porque ele teve um jogo que ele jogou muito bem, Félix Torres. Mas eu não gosto, nem de zagueiro nem de lateral. Mas a imprensa nos últimos tempos, Neto, e eu sou da imprensa, a imprensa nos últimos tempos, às vezes o jogador faz uma partida, ele é maravilhoso e tal, e é só uma partida. Né? Por exemplo, o Hugo, quando chegou, fez uns 3 jogos, o pessoal falou, Hugo, eu falei, caraca, bicho, eu conheço o Hugo da temporada inteira, eu tenho que assistir o Hugo, porque ele jogava no Goiás. Agora, o Corinthians, pra mim, a gente tava comentando aqui antes, perdeu o DNA. O Corinthians joga na sua casa, com apoio da sua torcida, é um time. Joga fora de casa, sem o apoio, é o mesmo time. O Corinthians, antigamente, ele poderia ter um elenco ruim, esquema de jogo ruim, treinador ruim, mas o Corinthians mordia. O Corinthians falava assim, caraca, vai ser difícil ganhar do Corinthians, porque eles mordem. Mas aí, e isso acabou. Então, já que a gente tá falando aqui, eu tava falando isso com você, aí eu sou jogador, né? Aí o Memphis Depay ganhou um prêmio de 4 milhões e 700. Não recebeu ainda. Mas tem que receber, não recebeu. Vai receber aí, um dia. O cara chega com 2 carros Cadillac, com mais 2 segurança cada um, e os caras ficam onde quer. Hoje me parece que não pode mais. Aí o cara vai, toma o 3º cartão amarelo, uma semana antes que ele não vai pro treino. Só ele não foi pro treino, né? Aí ele vai, não joga, aí o Corinthians joga contra o Ceará, ganha o jogo. Aí ele volta como titular. Não joga nada. Aí ele anda em campo. Ele anda em campo. Ele não tem um mínimo de vontade. Você acha que o ambiente é bom também entre os jogadores? Não. É óbvio que não. E no segundo time, o time corre muito. Acho que não é coincidência. É justamente quando o Memphis não volta. É só você ver o Garro ontem. E eu só queria falar uma coisa com relação ao São Paulo. O Crespo já começa a dar a sua cara para o time. Se você olhar os jogos do São Paulo, e principalmente esse do Corinthians, ele alargou o São Paulo. Ele está jogando com os pontas mais abertos, está dificultando a marcação, e quando ele está sem a bola,
todo mundo morre. Impactado. Todo mundo morre, todo mundo marca. Esse time do São Paulo não cai. Tem todos os problemas do mundo, não é um super time. Mas ele não cai, como eu vi torcedor com medo do próprio São Paulo. Se você assistiu o jogo que foi contra o Flamengo. Contra o Bragantino, competiu, empatou, competiu. E ontem... Godoy, qual a ideia sua para eu chamar a Gabi, que está com o Alan lá, o volante da equipe do Flamengo? Em relação ao São Paulo, São Paulo, Corinthians, o que você quiser falar, pô. Como diz o meu amigo, amiga do meu filho mais novo, do Osmar, o Minoro. Grande Minoro! Grande Minoro, cara. Um abração, Minoro. O momento é de muita pressão no aspecto administrativo que acaba refletindo no departamento técnico, nos jogadores. Nos dois, tanto no São Paulo como no Corinthians. Então são dois clubes de São Paulo considerados grandes, com muita história, mas que tem que jogar, se acertar administrativamente para não pesar em campo, refletir em campo a má administração e, consequentemente, perda de pontos que pode acarretar na ameaça de rebaixamento, sim, mesmo com a cara do Crespo. Mas São Paulo também não... Mesmo com a cara do Crespo no caso do São Paulo e pior no caso do Corinthians. Pior no caso do Corinthians. Porque no Corinthians o ambiente entre jogadores já está contaminado. Quesada. Não, é isso. Agora, Neto, sei lá, eu já estava falando com o Cascão sobre isso, né? Você vai abrir mão do Memphis. O Memphis, no ano passado, ajudou diretamente a salvar o time. Eu abro mão também. Mas para abrir mão, você tem que pagar o cara, porque não é certo. Não, porque a gente não pode normalizar. Não, deixa eu falar uma coisa. A gente, quem tem que pagar o meu salário é a Band, irmão. Quem tem que pagar o salário do jogador é o Corinthians. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas tudo bem. Não. Assim, tem que pagar o salário de todo mundo que joga na Série D. Tem que pagar todo mundo que joga na Série C. Não, eu vou dar uma... A gente não pode também querer achar que só que tem que pagar o Memphis. Por exemplo, então eu vou te dar uma informação que eu não falei, já que você está falando isso. Pô, o pessoal queria que pagasse só o Memphis e não pagasse os funcionários. O que o Osmar Stabile fez? Pagou o funcionário e deixou de pagar ele. Tudo bem, né? Não, mas deixa eu também faria isso. Então, mas aí se eu pago só o Memphis e não pago todo mundo, não vai dar certo. Tudo bem, só que é o seguinte... Então, por isso que eu acho que ele tem que sair. Ok, mas ele tem um contrato, Neto. Não, mas... O fato dele não estar jogando bem é uma coisa. O fato de ele ter um contrato, o Corinthians tem que cumprir aquilo que está no contrato. Mas eu então sei. Não caia no arapuca da Quesada, o Corinthians não pagou o Ranieri. O Corinthians não paga o Félix Torres. Tudo certo. Mas você acha que os caras também não têm o direito de buscar o dinheiro deles? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que a gente não pode culpar o Memphis pelo fato do Corinthians não estar pagando o Memphis. O que eu quero dizer pra você é que ele tá andando em campo porque ele não tá recebendo. Aí não pode. Então não entra. Então, mas quem sabe por quê? Porque você falou agora e eu também, o Corinthians ficou 11 meses de salário atrasado. O Cássio pagava 2015, o salário. 2015. Em 2015, 8 meses que o Roberto ganhou o título. Brasileiro. Mas vamos lá. Se você não quer jogar, gente, eu não vou jogar porque os caras não me pagam. Tá tudo certo. Então retruco você e pergunto um negócio pra você. Tá. Como é que fica um ambiente dentro de um clube que não paga... Se mandar embora o Memphis, o ambiente vai ser outro, vai ser melhor, vai ter dinheiro e não vai ser essa sacanagem que ele tá fazendo lá dentro. É isso, torcedor do São Paulo, o Neto e os comentaristas, o pessoal do apito final, Neto, Theo José, Marília e o Godoy falando sobre a vitória de ontem. O São Paulo, que aos poucos a gente já vai vendo ali um time com a cara do Crespo, as ideias de jogo dele já começando a aparecer. O São Paulo perdeu para o Flamengo na reestreia do Crespo, depois empatou com o Bragantino, fez um bom jogo contra o Bragantino e agora contra o Corinthians. O São Paulo fez um bom jogo, amassou o time do Corinthians, ficou até barato esse placar de 2-0, um resultado muito importante para o São Paulo, mais 3 pontos, e agora focar na sequência dos próximos jogos, as próximas partidas no Campeonato Brasileiro. O Neto aí falando sobre um pouco também sobre o Corinthians, misturando ali o assunto, falando até sobre o Ferreirinha também, né, a lesão do Oscar, infelizmente, o Oscar se lesionando mais uma vez, vai ficar aí alguns jogos sem poder atuar com a camisa do São Paulo. Uma pena, né, o Oscar, que se recuperou aí recente de lesão, voltou novamente e agora tem essa fratura diagnosticada e pode ficar de fora por até 2 meses, né? Uma pena mesmo
essa lesão do Oscar, né? Os exames que detalharam o trauma direto na região lombar e foram divulgados aí as informações, né, neste domingo. O São Paulo que teve aí diagnosticado, né, uma fratura nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2 e L3, um dia depois de ser substituído aí no clássico contra o Corinthians por um trauma direto na região lombar, né? O Oscar aí se lesionando, mas a gente torce para que ele se recupere. O Oscar não estava jogando ali um bom futebol, mas é um bom jogador, excelente jogador, um dos melhores, né, desse elenco do São Paulo, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Jogadores importantes machucados. O Oscar, tem o Lucas também, que não jogou ainda nas últimas partidas, o Caleri também, que está lesionado. A gente torce para que ele se recupere o mais rápido possível e, quem sabe, esteja à disposição do São Paulo logo mais. Vamos aguardar e torcer para que fique tudo bem com eles. O próximo jogo do São Paulo vai ser contra o Juventude na próxima quinta-feira às 19 horas. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, se inscreva, ativa o sino, valeu e até o próximo vídeo.